Serviço Divino de Palavra, domingo, 3 de outubro de 2021. Apóstolo Reinaldo. Está em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 3, a palavra para este serviço divino de agradecimento, que diz: E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Até aqui. Amados, sejam bem-vindos para esta hora de benção na casa do Senhor, e junto também trazemos carinhosas lembranças do apóstolo de distrito a todos vocês. Quando o diácono tocava o hino, podia acompanhar a melodia, né? E cantava em pensamento, e no final eu pensava, puxa, poderia falar amém, né? Somos os filhos de Deus, somos os seres mais felizes, né? E junto com a palavra do serviço divino de hoje, que é um serviço divino de agradecimento, amados, é algo que é maravilhoso para nós, né? Porque quando alguém agradece a um bem recebido, a um presente, um milagre, uma ajuda de alguém, geralmente esse agradecimento é acompanhado com alegria, né? E hoje é um dia de alegria, amados irmãos, um dia de alegria porque nós temos muito para agradecer a Deus. Queremos dividir, porque o serviço divino fala que nós queremos louvar a Deus, porque o três pontos fundamentais do serviço divino de hoje, que é o agradecimento, louvor, agradecimento e oferenda. 3 pontos, né? Louvor, agradecimento e oferenda. E nós poderíamos pensar, mas eu não tô alegre. Eu sei que o dia hoje é um dia de agradecimento, mas eu tô cheio de problema, estou com uma série de preocupação. E a palavra de hoje, amados irmãos, também se inicia dizendo que em dias fáceis e dias difíceis, lembrar do louvor a Deus. E isso é tão comum, amados, entre a humanidade. Para qualquer ser humano que pudéssemos perguntar se a vida dele é constituída só de alegria, só de coisas boas, só de coisas maravilhosas, nós vamos ter a mesma resposta praticamente com todos, que não é. E a palavra de hoje fala conosco, o povo de Deus, os filhos de Deus, que em dias difíceis e dias fáceis, também, porque os dois são perigosos para a nossa fé, amados irmãos, para o plano da salvação. Esses 2 pontos, dias difíceis, é porque muitas vezes podemos pensar que a minha vida é constituída de problema, ou de uma ou outra situação, ou eu não estou atravessando um bom momento na vida e é difícil, e por ser difícil, muitas vezes nós começamos a alimentar um pensamento que não merecemos estar passando por aquilo, e isso às vezes vai adiante, e pode-se chegar ao ponto de dizer, vou alimentar um pensamento que Deus não está olhando mais para mim. Isso é um perigo, são os dias difíceis. Mas aqui também fala para os dias fáceis, para quando as coisas também vão bem. É os 2 pontos do extremo, amados irmãos, que é perigoso para a nossa fé, para o plano de salvação. E nós trazemos, falando do primeiro ponto, que é o louvor. O que é o louvor, amados irmãos? Porque aqui vai falar também
da santificação do dia de descanso, o dia de domingo. E aqui é um lugar onde, amados irmãos, nós podemos ter o lugar onde Deus fundou a sua igreja. Através de nosso Senhor Jesus Cristo, presenteou-nos os apóstolos e o Espírito Santo que nos conduz. E é o lugar do louvor. Por isso, graças a Deus, estamos novamente tocando nesse assunto, voltando ao serviço divino presencial, porque aqui é uma alegria quando nós se juntamos, amados irmãos, e louvamos a Deus. E temos que, muitas vezes, pensar como este hino que acabamos de ouvir, do início. Lembramos deste hino, talvez, nas nossas horas de dificuldade. Somos os filhos de Deus, somos felizes. Amados, isso vai ajudar bastante. Recentemente, o apóstolo de distrito disse de que tem alguns dias da vida que às vezes sabe que o dia não vai ser fácil atravessar, porque tem muitas coisas para resolver, e ele disse que começa o dia pedindo a Deus, bom dia, Senhor. Isso me marcou. E estes são os dias muito difíceis que muitas vezes temos que atravessar, decisões a tomar, circunstâncias a resolver que não são fáceis. E hoje, amados irmãos, nós temos esse lugar onde nós trazemos o louvor a Deus. E não é só o louvor que talvez ouvimos uma música, um cântico, um hino, mas o louvor que saia do nosso coração, a gratidão, né, que é o segundo ponto, o segundo ponto, que é o agradecimento, e depois a oferenda. E é o lugar onde nós trazemos o nosso agradecimento, queridos irmãos. E a importância, claro, ao longo dos anos, temos aprendido da importância da oferenda na nossa vida de fé, na nossa carreira de fé. E aqui também fala, queridos irmãos, de que temos um ponto do oferendar, que aqui fala do tempo e do dinheiro, do monetário. E também fala de que nós não temos que ser escravos, nem do tempo e nem do dinheiro. Porque isso pode acontecer, queridos irmãos. Pode acontecer de nós ficarmos escravos. E a vida promove isso, né? Nós lutamos para ter as coisas, né? E faz parte, e deve ser assim, deveria ser assim. Se esforçamos, trabalhamos, estudamos, juventude, e corremos atrás de ter uma condição de vida melhor, e isso está debaixo da benção de Deus também. E depois que conseguimos, nós passamos a ser escravo, porque não podemos perder, e passa, e aí depois vem, aqui se fala do monetário, do dinheiro, mas depois fala do tempo. E hoje é tão comum, amados irmãos, de que alguém fala com relação a um convite: você não quer me acompanhar na igreja? Que maravilhoso é a sua fé, e um testemunho, e alguém, como resposta, dizer: puxa vida, mas eu não tenho tempo. Tempo vale ouro, tem que aproveitar a vida. Claro. Mas o que está em primeiro lugar na vida do cristão, na nossa vida como filhos de Deus? O que está em primeiro? E é um perigo, queridos irmãos, para nós, quando nós passamos a não dar valor àquilo que é primordial, àquilo que é primeiro. E ao longo dos anos temos aprendido que é primeiro, que é primordial, é a salvação da alma. E claro, podemos desfrutar da criação. A palavra de hoje fala também a criação maravilhosa de Deus. E Ele deu ao homem, ao ser humano, o direito de desfrutar.
E temos uma responsabilidade aqui também com relação à criação de Deus, à criação material de Deus, porque nós somos responsáveis pelas gerações futuras que vão vir adiante, e o que fazemos às vezes com a natureza, com a criação da terra, de que Deus criou, é uma responsabilidade nossa, né? Então, amados irmãos, é algo que é responsável de homem, mulher, criança, de todos nós, da humanidade em geral, somos responsáveis por esta criação, o qual nós podemos usufruir e desfrutar. Por que não, né? Deus deu esse livre arbítrio para o ser humano desfrutar. Claro que com todo cuidado, porque isso também, preservar a criação de Deus, cuidar da criação de Deus, é a maneira, queridos irmãos, de nós louvar a Deus, admirar a Deus por toda a criação, né? E quando eu me preparava para o serviço divino, ficava no início do serviço divino, amados irmãos, porque o texto fala, né? E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou toda a sua obra. E eu, quando lia o texto, na hora eu pensava, mas Deus se cansa? Deus é todo poderoso, onisciente, onipresente. Deus se cansou na criação? Não. Tem uma explicação maravilhosa nesse serviço divino, amados irmãos, porque é um pensamento do apóstolo maior, ou a palavra de hoje, e simplesmente Deus não precisou de descansar. Ele não precisou. E o apóstolo maior aqui fala, ele apenas, ele não tinha mais nada a fazer. Ele criou tudo perfeito, não tinha mais nada para acrescentar. E por isso ele parou no sexto dia. E deixou o sétimo dia para o louvor, o agradecimento, a admiração de toda a sua criação. Deixou este dia para que nós pudéssemos louvar a Deus por toda a sua criação. Veja que algo maravilhoso, esse presente que Deus deu para a humanidade, amados irmãos, o qual nós queremos também cuidar e zelar e ser responsável também, amados irmãos, por esta criação de Deus. E por que o sábado e não o domingo, né? Que muitas vezes vem esse questionamento. É o sétimo dia. E nós, como cristãos, fomos ensinados que o domingo é o dia que nós, por causa da ressurreição de Jesus Cristo, que foi no domingo, e é o dia que tiramos para Deus, para louvar, agradecer a Deus, né? Trazer as nossas oferendas a Deus. É o sétimo dia. E por que isso, amados? Se nós pegarmos na Sagrada Escritura, o povo israelita, naquele tempo, eles tinham um propósito de santificar o sétimo dia, o sábado. Eles tinham um propósito, porque era para que todos pudessem ver que eles tinham um dia especial para louvar e agradecer, e o lugar onde eles levavam as suas oferendas nos templos, na igreja. Então tem um fundamento para nós hoje, que nós também temos um dia especial para nós, o lugar onde nós vamos levar a nossa oferenda de gratidão, o lugar onde nós trazemos o louvor, a honra, o respeito, a admiração por toda a criação de Deus. É aqui, na casa de Deus. Então, amados irmãos, isto é algo maravilhoso. Por isso que o serviço divino se iniciava da maneira de que hoje é um dia muito especial para nós, um dia de alegria, um dia onde nós podemos
se achegar ante os olhos de Deus, e já começamos pela nossa oração, porque a oração é o ensinamento que temos da maneira que nós se aproximamos de Deus, e se aproximamos de Deus nestes 4 pontos que é fundamental da nossa oração: louvor, né, agradecimento, petição. E assim, amados irmãos, por isso hoje é um dia muito, muito especial para nós, né? Então, queridos, quando permitimos isso, quando se achegamos a Deus, muitas coisas é esclarecido para nós, como o serviço divino de hoje. Já tivemos muitos serviços divinos de agradecimento, mas hoje, amados, é um serviço muito especial para nós, que nos dá uma ampla maneira de nós podermos também se achegar a Deus, né, neste dia de agradecimento, e levar em consideração de que esse dia especial, todo o 7º dia, o domingo que nós recebemos como cristão novo apostólico, é um dia que não podemos passar desapercebido, mesmo que às vezes somos impedidos de estar na igreja por um ou outro motivo, por uma enfermidade ou por um fim de semana de férias, não deve passar. É o dia especial que o amado Deus criou a todos nós para trazermos ante Ele louvor, agradecimento e as nossas oferendas. Este ponto da oferenda, amados irmãos, é muito importante nós tocarmos neste assunto. E é um assunto delicado, né? Não é? É um assunto delicado, mas primordial para nós. E por que é primordial, amados? Sem oferendar, sem trazer a oferenda de agradecimento, não completa, né? Não fica completo aquilo que o amado Deus espera de cada um de nós, né? Porque pensamos na oferenda de Caim e Abel, né? Ele levou as primícias, Deus olhou o coração dele primeiro, dos dois, e ele levou a primícia, e Deus abençoou. Olhamos na Sagrada Escritura o caminho dos dois, da benção e daquilo que o ser humano tentou buscar por si só, achando, né, alimentando o seu próprio pensamento, porque o oposto de Abel era que, mas já que vai queimar, então dava qualquer coisa. Ele não tinha o sentimento de levar o melhor a Deus. Por isso, nos dias de hoje, amados irmãos, a oferenda é um ponto muito importante para nós. Hoje não levamos animais para oferendar, este tempo já passou de sacrifício. Hoje as nossas oferendas é daquilo que temos, daquilo que ganhamos, né? Do nosso trabalho. Mas temos que tomar cuidado, queridos irmãos, porque a oferenda é uma posição de agradecimento de hoje também, de nosso coração. E não é uma troca, né? É um agradecimento. O amado Pai, eu estou oferendando por aquilo que Deus já me deu, não aquilo que ainda eu preciso, ou eu anseio, ou eu tenho que me preocupar, não, por aquilo que Ele me deu. Porque o dia futuro está na mão de Deus, todo o nosso futuro, o que vamos precisar para se alimentar, para se vestir, para cuidar da nossa criação, dos nossos filhos, da nossa família, está na mão de Deus. E Ele não vai deixar faltar, amados. Não vai. Né? Porque tem aquele exemplo na Sagrada Escritura que fala que somos a coroa da criação de Deus, e faz aquela comparação: vejam os pássaros, né, as raposas, eles não tecem, nem plantam, e se alimentam, e Deus dá. E ele ainda fala: ainda mais vós, que é a coroa da minha criação, Deus falando.
Somos a coroa da criação de Deus. Isso entregamos nas mãos de Deus, amados, e não vai faltar o essencial. Temos que ter também, alimentar essa confiança como filhos de Deus. E também, junto com isso, a importância da oferenda trazida na casa de Deus, né? Então, e isso temos que levar para os irmãos, amados, né? Uma vez, um apóstolo de distrito, já em descanso, já na eternidade, numa reunião de servos, ele dizia, e tratava deste assunto da oferenda, ele dizia nessa reunião de servos: se vocês querem ter uma congregação pobre, né, miserável, ensina eles a não oferendar. Então, esse apóstolo, ele queria dizer: ensine os irmãos a oferendar, a trazer a oferenda na casa de Deus, e as coisas vão mudar. E isso continua, amados irmãos, porque está na Sagrada Escritura, e esse apóstolo dava esse ensinamento, essa explicação, com uma confiança maravilhosa, que serve para nós nos dias de hoje. Amém.